Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jesus Júnior e esse é o nosso plano de leitura bíblica anual. Se você chegou agora, já temos todos os vídeos de Gênesis até Esdras. São 3 capítulos da Bíblia por dia, apenas para você ler a Bíblia toda em um ano. Então já se inscreva aí e comece hoje mesmo a ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Neemias, capítulo 1, Neemias ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando por alguns dias diante do Deus dos céus. E então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Neemias, capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei:
Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas de passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. De noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, pelo lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que faziam a obra, até então tinha eu declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, teus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias, capítulo 3, dos que trabalhavam na edificação dos muros. E levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacor, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Meselabel, e ao seu lado reparou Zadok, o filho de Baana. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, Mesulão, filho de Besodias, e estes a emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, Jadom, Merotonita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Hananias, um dos ourives.
E ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atos, o filho de Asabneias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Razube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. E à porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. E à porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E à porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rose, líder do distrito de Mispá. Este edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as fechaduras e ferrolhos, como também o muro do tanque de Hacelá, ao pé do jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Sur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Hassabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Hanadad, líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá, outra porção de fronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Nabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. E depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. E depois reparou Benjamim e Razube, de fronte da sua casa, e depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao palácio da prisão. Depois Pedaías, filho de Parós. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois então reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zelaf, o sexto, outra porção. Depois dele veio Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois então reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores defronte da porta de Mificade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Neemias, capítulo 4. Os inimigos tentam retardar a edificação. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus.
e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pé as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros em Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra mão tinha a sua arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificavam e tocava a trompeta, estando eles junto comigo. E então disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água.
Ficamos hoje por aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.